Olá, pessoal. Oi, como vocês estão? Estou aqui começando a live. Deixa eu ver como que está aqui a transmissão, se está correndo tudo bem. Abri aqui no Instagram, pessoal. E hoje eu quero ser bastante profundo, mas também ao mesmo tempo eu quero ser bastante simples, para que a gente possa entender o processo, o desenvolvimento, a ideia. Então, fique atento aí e deixe a mente aberta para que você possa compreender. Estou vendo aqui se está tudo correndo bem, se o som está bom. O som está bom, é isso aí. Isso. Perfeito. A ideia é o seguinte, tá? Nessa live, falar sobre a experiência que eu estou tendo com as terapias, as sessões de terapias. O que eu tenho descoberto, o que eu tenho aprendido e o que eu tenho desenvolvido para ajudar você, para contribuir com o seu crescimento, para contribuir com o seu desenvolvimento, para contribuir com aquilo que você experimenta ou vai experimentar em 2026. Então, se você estiver já assistindo essa live, chama as pessoas para participar, chama as pessoas para entrar e participar dessa live. Se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer alguma pergunta, se você quiser fazer alguma colocação, também pode fazer pelo chat e eu respondo, eu tiro a sua dúvida, eu vou procurar te ajudar da melhor forma possível. E a ideia é fazer 3 lives, né? Não 3 lives, 3 lives nesse mês de dezembro. A primeira hoje e, posteriormente, fazer outras 2 para que a gente possa, vamos dizer assim, encontrar uma forma de desenvolver habilidades, competências emocionais, desenvolver como que eu posso dizer, os recursos necessários para viver o melhor do melhor e ter aí uma boa vida. Eu sei que o mundo exige muito da gente, cobra demais da gente, quer o máximo da gente, e o mundo não possibilita recursos, o mundo não dá nenhum subsídio, o mundo não dá nenhum tipo de instrumento para que você possa atingir as expectativas do mundo. E aí vem frustração, aí vem sofrimento, aí vem sentimentos de ansiedade, sentimentos de tristeza, vem o caos. E na live de hoje, eu quero mostrar para você que esse caos não é negativo. Esse caos pode ser positivo. Então, se você estiver aí assistindo nesse momento, convida outras pessoas para participar. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser tirar alguma dúvida, pode mandar no chat, que eu respondo para você e te ajudo aí naquilo que você precisar, naquilo que você necessitar. Já falei isso, né? Eu estou repetindo porque pode ser que alguém pule o início, venha só para essa parte e possa ouvir novamente essa fala e, quem sabe, possa tirar a sua dúvida, ajudar essa pessoa e fazer com que ela possa ter aí uma condição melhor em 2026. A ideia é essa, possibilitar que a gente possa viver uma vida melhor, viver o melhor do melhor e ter aí uma boa vida, apesar dos pesares, apesar das dificuldades, apesar dos perrengues que a gente vive no nosso dia a dia. 2025 está terminando, 2026 está chegando, estamos no último mês do ano de 2025 e chega ao fim aí um ciclo, mais um ciclo que vai terminando e graças a Deus por isso, né? Porque esse ciclo se encerra. E 2026 já está aí, menos de um mês
a gente está adentrando ao novo ano, 2026, e o que pode ser um outro ciclo, ao invés de ser uma continuidade do ciclo anterior. A gente vive o nosso dia a dia como se fosse uma repetição, mas cada dia é um dia novo. Cada dia a gente tem experiências novas, apesar de parecer que tudo é igual, mas cada dia que passa, a gente tem uma experiência nova, a gente tem uma, vamos dizer assim, expectativas novas, e elas são supridas ou não, depende muito das escolhas que a gente faz no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, essa live serve para isso, tá? Para te ajudar no seu dia a dia a lidar melhor com as experiências ruins, a lidar com as experiências que você tem que são estressantes, que são conflitantes, que te deixam aí, vamos dizer assim, desesperados, né? Sem um chão, sem esperança, sem uma perspectiva, sem uma vamos dizer, direção, sem uma direção a seguir. Então, esse é o objetivo da live. Eu quero convidar você a entrar, se você está aqui, né, no Instagram nesse momento, participe, vem conosco, porque certamente vai ser benéfico para você nessa noite, poder entrar nessa live e participar comigo desse momento especial. Tá? Deixa eu ver se mais alguém por aqui. Se temos mais. Falar sobre o assunto de hoje, eu já dei uma introduçãozinha aí. Eu quero propiciar uma visão que pode fazer toda a diferença, ou pode tornar tudo diferente, fazer que tudo seja diferente. A ideia é viabilizar que se viva o melhor do melhor, para se ter uma boa vida, para se ter uma boa experiência, para se ter boas experiências, né? Não uma experiência só, mas boas experiências. E o que não é tão fácil, né? No mundo, como eu já disse, que exige, que cobra, que quer muito da gente, sem se importar se a gente tem as ferramentas, se a gente tem os utensílios, se a gente tem o know-how, a capacidade de atender às expectativas. Então, para isso, a gente precisa aplicar o que eu chamo de protocolo ERA. O que é esse ERA? A partir de vários atendimentos que eu fiz durante os últimos anos, os 2 últimos anos, eu tenho notado um padrão. E esse ERA é o padrão que eu notei nesses atendimentos. Vale falar, desculpa, sou psicólogo há pouco tempo, mas eu já atuo com aconselhamento, já tenho lidado com pessoas há muitos anos. Por muitos anos fui pastor de igreja, fui pastor evangélico, então eu já tenho lidado muito com várias e diversas situações. O curso de psicologia foi para que eu tivesse não apenas a ideia de como lidar com as demandas emocionais que as pessoas que frequentavam a igreja tinham, mas ter ali um know-how técnico, filosófico, know-how prático, ter ali ferramentas que pudessem de verdade ajudar. E nesse processo eu já tenho atendido várias pessoas dentro da psicologia como psicólogo, e pegando essa experiência como pastor e agora também como psicólogo, e fazendo uma análise de tudo que eu já experimentei, eu descobri esse padrão que eu chamo aí de protocolo ERA. O que é o ERA? São 3 palavrinhas, tá? Entendimento, reconhecimento e aceitação. E na live de hoje, eu vou falar sobre o entendimento. O entendimento é fundamental para se lidar com as demandas emocionais que enfrentamos aí no dia a dia. Entender as 3 dimensões nas quais estamos inseridos, que é o mundo,
em que vivemos, e o mundo global, o que está acontecendo no mundo, como que o mundo se comporta, quais são as demandas que o mundo coloca diante da gente, entender esse processo que acontece fora da gente, no mundo, não apenas em que vivemos, mas no mundo global, faz toda a diferença. O roteiro da nossa vida, a nossa história, entender esse roteiro da nossa vida, entender a nossa história, também vai fazer toda a diferença, né? E também entender ali quem nos cerca, quem está perto da gente, amigos, parentes, familiares, pessoas que estão nos cercando. Então, quando eu entendo essas três dimensões, o mundo, a minha própria história, eu, e quando eu entendo o ambiente em que eu vivo, as pessoas que estão em volta de mim, eu dou um grande passo para desenvolver competências socioemocionais que vão fazer com que eu possa suportar as dificuldades, as intempéries, as aflições dos quais o mundo teima, insiste em colocar sobre a gente. Então, entendimento sobre o que acontece, sobre si mesmo e sobre o que está em sua volta, faz toda a diferença para a nossa saúde mental, né? Neste mundo, inevitavelmente, enfrentaremos aflições. E são elas, tá? A razão do nosso crescimento. Estava falando com uma pessoa hoje, e essa pessoa estava falando sobre o caos, sobre os problemas, sobre as guerras, sobre todas essas coisas. E ele estava dizendo que foi a partir das guerras que houve desenvolvimento. E eu concordei. Ele disse que foi por conta das guerras que a gente trouxe, que a gente tem hoje o computador que a gente tem, foi por conta das guerras que a gente tem os aviões que a gente tem hoje. Tudo que nós temos hoje é consequência do caos, consequência das aflições, dos problemas, consequência das guerras. E eu concordo plenamente com essa pessoa. E eu disse isso para ela, né? Os transtornos, as aflições, os problemas, as guerras são a razão do nosso crescimento. Nós crescemos a partir dessas experiências negativas. Então, nestas dimensões, mundo, eu mesmo e as pessoas que me cercam, encontramos cobranças. O mundo nos cobra resultado, o mundo nos cobra proatividade, o mundo nos cobra autonomia, o mundo nos cobra resultados, né? O mundo nos cobra um monte de coisa. E às vezes a gente fica perdido no meio dessas cobranças, né? E são geradas por expectativas. Eu me cobro muito, eu me coloco nessa posição de cobrar minha atitude, meu comportamento, cobrar a minha capacidade. A autoavaliação, às vezes, é muito pesada, porque a gente cria expectativas sobre nossas habilidades, sobre nossas ferramentas, nossas habilidades, e quando a gente vai fazer alguma coisa e de repente não consegue realizar aquilo, traz sofrimento, traz aflição, né? Traz angústia. As pessoas que estão em volta da gente também criam expectativas, né? E cobram a gente também, né? A cobrança é em alto nível. Às vezes é um pai, às vezes é uma mãe, às vezes é um marido, às vezes é uma esposa, às vezes é um patrão, né? Às vezes é as pessoas que estão aí, né, em torno da gente, bem pertinho da gente, tentando de todas as formas fazer com que a gente atenda às expectativas delas e criando em nós aflição e sofrimento, né? Então, o mundo, a gente mesmo e quem está em volta da gente cobra e cobra de uma maneira intensa, em alto nível, né? Gerada aí pelas expectativas, gerada aí pelos desejos pessoais, né? E aí que nasce o sofrimento. A partir dessas cobranças, a partir dessas expectativas que muitas vezes a gente não pode
suprir, que nasce o sofrimento. Porque todos esperam algo. Inevitavelmente, são expectativas que divergem entre si. O mundo quer uma coisa, eu quero outra coisa, as pessoas que estão em volta de mim querem também outra coisa, e aí fica naquela guerra, né? Quem eu atendo? Atendo o mundo, atendo as pessoas que me cercam ali bem pertinho de mim, atendo a minha vontade, para que caminho eu vou, para que lado eu vou, para que direção eu vou. E isso gera em mim sofrimento. E aí vem a angústia, vem a ansiedade, vem a depressão, e é neste lugar, sofrimento, que o entender se faz necessário. Entender o que é o melhor, entender o que é importante para mim, pensando que o melhor é sempre as coisas positivas. Pensamos, né, que o melhor é sempre as coisas positivas. Só que não. Nem sempre as coisas boas, elas propiciam crescimento, propiciam desenvolvimento. Nem sempre o melhor significa situações ou condições favoráveis. Às vezes, e eu digo isso sem medo de errar, tá? Ninguém cresce na festa. Ninguém cresce na festa. E eu vou falar isso um pouquinho mais lá para frente, mas eu quero já deixar isso para quem está aqui comigo, tá? Ninguém cresce nas festas. A gente cresce no lugar de sofrimento, no lugar de angústia. Como eu disse, eu quero ser muito simples, mas eu quero ser também muito profundo. Eu quero me aprofundar de maneira simples. E para isso, eu trouxe alguns filósofos, alguns psicólogos, algumas pessoas que falaram coisas muito importantes sobre o tema que eu estou trazendo aqui para vocês nessa noite. Por exemplo, Jung. Eu sou um psicólogo que atua na psicologia analítica, cuja a pessoa que idealizou, a pessoa que estruturou essa abordagem foi Jung. E por isso eu trago Jung, sempre. Jung afirma, lá no livro dele, Natureza da Psique, e no livro dele também, O Eu e o Inconsciente, que o processo de individuação, e esse era o grande objetivo de Jung, o processo de individuação, significa encontrar-se consigo mesmo, realizar-se consigo mesmo. Necessariamente, esse processo necessariamente passa pelo enfrentamento da sombra, ou por momentos de crise. O que é a sombra? Sabe aquilo que você corre? Sabe aquilo que você foge? Sabe aquilo que você não quer encarar? Essa é a sombra. O sentimento de ódio, por exemplo, o sentimento de desamor, por exemplo, o sentimento de raiva, sabe aquele medo, sabe aquele pavor, sabe aquela coisa que você rejeita a todo custo? Essa é a sombra. Aquilo que nos persegue, a gente não tem como se livrar disso, tá? Não tem como se livrar daquilo que nos aflige. Então, as sombras são essas coisas aflitivas, essas coisas que nos deixam aí de mau humor, que nos deixam tristes, que nos deixam frustrados. Essa é a sombra. Então, para que eu possa chegar a ter uma relação positiva, boa, comigo mesmo, eu preciso integrar a sombra. Então, o crescimento, o desenvolvimento para Jung, o processo de individuação, que é esse desenvolvimento, que é esse crescimento, passa necessariamente pelo enfrentamento da sombra e por momentos de crise. Ou seja, o sofrimento psicológico é parte essencial da construção do eu verdadeiro. Olha só que legal, né? O sofrimento psicológico, emocional da psique é parte essencial da construção da self. Eu quero parar aqui. Você que está comigo aí, ó, lança esse link aí, convida outras pessoas para estarem participando. Se você quiser fazer alguma pergunta, faça a sua pergunta. Aí, alguns alunos meus, né? Fala tudo, professor, amassa, né? O Vinícius Oliveira. Isso aí, a Maximiano também está aí, né? A Adriana Feminino também está aí. Sejam bem-vindos. Se você tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário sobre o que eu estou falando, pode fazer aí que eu respondo.
Se tiver dúvida, pode falar que eu tiro a sua dúvida, tento te ajudar de alguma forma. E espalhe aí que a live está correndo para que outras pessoas entrem. Convide as pessoas para seguir a gente aí no nosso Instagram. Né? Fala aí o quanto os meus vídeos, o quanto as minhas lives, as que eu faço, né, te ajudam. Quem está aí no grupo, que já passou por terapia comigo também, e a gente tem alguns testemunhos aí nos destaques. Quem quiser entrar lá no perfil, olhar lá nos destaques, tem alguns testemunhos de algumas pessoas que já passaram por mim e eu já atendi, e elas estão falando lá, dizendo como pode ser positivo a terapia, o processo terapêutico comigo. E se você conhecer alguém que está precisando de ajuda, pode passar meu contato, meu telefone de trabalho está lá no bio também do Instagram, né? E essa pessoa manda uma mensagem, pede para mandar mensagem, porque eu normalmente não atendo o telefone, tem muito golpe, tem muitas pessoas querendo vender coisas, então dificilmente eu atendo o telefone. Então, se quiser falar comigo, pega o zap lá no bio, né, do Instagram, manda uma mensagem, eu respondo. Normalmente eu respondo rápido, não deixo passar muito tempo. Se eu tiver já ali com o Instagram aberto, se estiver com o telefone na minha mão eu já atendo imediatamente. E aí, se você necessitar de ajuda, precisar de apoio, eu estou disposto a te ajudar, eu estou pronto para te apoiar, tá? Olha lá, o Vinícius Oliveira está dizendo, cheguei no final, professor, então não entendi muita coisa, mas eu concordo com você, a gente aprende com convivências, e festa não ajuda nessas convivências, com certeza, né? Com certeza. Ainda não acabou não, tá? Tem mais coisas, eu só dei uma pausinha aqui para dar a vocês a oportunidade de participar. Maria Lobo também está aí, entrou, né? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, passa a me seguir, tem vários vídeos lá que podem te ajudar. E como eu falei, essa live tem como objetivo dar a vocês, quem está participando agora ao vivo, e quem vai assistir depois, uma expertise, né? um know-how, dar a vocês uma ferramenta para que em 2026 você possa viver o melhor do melhor, e ter aí uma boa vida apesar dos pesares. Então, é uma ferramenta emocional, uma ferramenta psicológica que eu tenho descoberto aí nos tratamentos, né, nas terapias que eu tenho feito com os meus pacientes e também com toda a minha vida de experiência aí como pastor evangélico, cuidando de pessoas. E esse protocolo ele aparecia em vários momentos, e ficou muito claro para mim agora nos últimos 2 anos, dos quais eu tenho atendido pessoas já com as técnicas da psicologia, já com essa ferramenta, né, de tratamento emocional. Então, eu estou trazendo aqui para vocês, para que vocês entrem em 2026 com essas ferramentas, com esse instrumento, para que você possa viver o melhor do melhor. Para que você possa entender, para que todos possam entender, entendimento, reconhecimento e aceitação. Hoje eu estou falando de entendimento. Nós vamos ter mais 2 lives, além dessa, mais outras 2 lives, na próxima terça-feira e na outra terça-feira, e eu vou falar de reconhecimento, eu vou falar de aceitação, para que você possa ter todas essas informações, para que em 2026 você possa começar a viver o melhor do melhor. Isso daqui não vai transformar a sua vida da noite para o dia, mas é um grande passo que você pode dar para viver esse melhor do melhor e ter uma boa vida apesar das aflições, dos pesares. Então, eu estou falando de entendimento, e é principal que você compreenda que o sofrimento é algo inerente, não tem como a gente se livrar dele. Se eu quero chegar num autoconhecimento, e se eu quero descobrir e viver o melhor do melhor,
eu tenho que passar pelo enfrentamento das sombras, como diz Jung. Eu tenho que passar por momentos de crise, porque os sofrimentos emocionais psicológicos fazem parte, ou são partes essenciais, tá? Na construção do eu verdadeiro. Eu só atinjo o nível de autoconhecimento necessário com competências emocionais, socioemocionais, quando eu enfrento as crises e quando eu passo, quando eu enfrento as sombras. Tá? No quadro de sofrimento, entender que o sofrimento é um instrumento para crescimento é fundamental. É fundamental. Momentos desfavoráveis ativam conteúdos inconscientes que promovem desenvolvimento. Isso é importantíssimo. Tá? Eu entender que o sofrimento é um instrumento positivo, não negativo, vai trazer alívio, vai trazer pacificação na minha alma. O sofrimento é muitas vezes visto como material bruto da consciência, né? Para elaborar aí arranjos adaptativos. Uma das competências emocionais que eu preciso desenvolver é essa capacidade de me adaptar às situações. Às vezes as situações não é favorável, e quase sempre, né? As situações são desfavoráveis. Se eu aprendo a me adaptar, se eu aprendo a me adequar, o problema é que eu quero que as coisas se adaptem a mim. Eu quero que as pessoas se adaptem a mim. Eu quero que as pessoas se enquadrem ao meu perfil, à minha personalidade. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Aí está o problema. Porque o mundo não gira em torno da gente. O mundo não gira em torno do eu. O mundo gira em torno do sol. Não tem nada a ver comigo. Né? Eu faço parte desse movimento. Eu faço parte desse giro. Eu estou inserido nesse giro. Então, eu não posso exigir e nem posso querer que as coisas aconteçam do meu jeito ou exigir que as pessoas ajam ou sejam como eu quero que elas sejam. Porque o mundo não gira em torno de mim, eu estou inserido neste mundo. Então, entender, tá, que eu preciso elaborar para o meu crescimento arranjos adaptativos, né, que são passageiros, inclusive. As adaptações elas não são permanentes, elas são passageiras. Eu entender que preciso passar pelo sofrimento, me adaptar à situação, vai desenvolver em mim crescimento, vai desenvolver em mim maturidade. Eu vou estar caminhando aí para a individuação, né? Para a individuação. Eu também preciso entender que o sofrimento é instrumento para fortalecimento. Olha, ninguém fica forte sem ser experimentado. Eu só posso me sentir forte, eu só posso me definir como uma pessoa forte se eu enfrentar as dificuldades. Se eu viver em ondas calmas, naquela maré bem sossegada, sem problemas, sem dificuldade, sem enfrentar nenhuma situação de conflito, eu não posso dizer que eu sou forte. Eu só posso me autodeclarar forte, me definir como uma pessoa forte quando eu passo pelos sofrimentos, quando eu supero as tempestades, quando eu venço as lutas. Ninguém desenvolve habilidades, competências emocionais em lugares festivos. Eu já falei isso lá atrás. Né? Mas no lugar de luto, no lugar do sofrimento. Você já foi no enterro de uma pessoa, conhecida tua ou parente sua? Se você já foi no enterro de alguma pessoa, você vê lá o fim da vida. E é nesse lugar onde a gente reflete, fazemos reflexões sobre a vida. É no lugar de luto, de sofrimento, que a gente descobre o quanto a gente é frágil, o quanto a gente é fraco, o quanto a gente é pequeno, o quanto a gente está sujeito, não às nossas vontades, mas sujeito a algo muito maior do que eu, do que você, do que todos nós juntos. Né? Então, é importante entender que o sofrimento, ele fortalece a gente.
Só que quem é que gosta de passar por sofrimento, né? Quem é que gosta de enfrentar dificuldades? Quem é que gosta de enfrentar problemas? Ninguém, né? Ninguém. Mas quando eu entendo que o sofrimento é um instrumento para o meu fortalecimento, além de ser um instrumento para o meu crescimento, eu vou dar um salto gigante. Eu vou dar um salto gigante, porque podemos viver o melhor do melhor naquele momento. Tá difícil? O momento tá angustiante, o momento tá pesado, o problema é intenso, mas eu posso viver o melhor daquele momento, né? Mesmo que seja uma condição desfavorável. Eu posso. Eu posso descobrir naquele lugar algo positivo. Veja o Viktor Frankl. Quem era Viktor Frankl? Ele escreveu no seu livro ali, Em Busca do Sentido e A Vontade do Sentido, de uma maneira bastante intensa, sobre o crescimento em meio ao sofrimento, especialmente após a sua experiência ali nos campos de concentração. Quem foi Frankl? Foi um judeu que viveu os momentos mais terríveis de qualquer ser humano, nas mãos do nazismo, de Hitler. Ele passou pelo campo de concentração, ele enfrentou toda aquela situação horrível do campo de concentração, genocídio pelas mãos de Hitler, E então foi um cara que lutou pela vida e sobreviveu. E apesar de tudo, ele sobreviveu. Não, valeu, Vinícius. Obrigado por participar, Precisa sair agora, uma boa live aí para o senhor, viu? Que dê tudo certo. Obrigado, cara. Obrigado pela sua participação, tá bom? Espero que tenha te ajudado de alguma forma, Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Também passou por aí o Maib Feijó, e o Gomes XZ, também passou aí pela live. Espero que o pouco que vocês assistiram possa ter ajudado, possa ter contribuído. Então, o Viktor Frankl, ele não fala daquilo que ele viu, ele fala daquilo que ele viveu. E nesses livros, Em Busca de Sentido e A Vontade de Sentido, ele traz a sua luta ali pela vida, e não só dele, mas a de muitas pessoas. Quantas milhares de pessoas judias foram sacrificadas nas mãos de Hitler, quanto sofrimento, quantas famílias divididas, quantas mortes, quanta agressão, quanto horror ele viveu, e apesar de tudo isso, ele tirou algo positivo. Ele descobriu que em meio à crise, ele poderia viver o melhor do melhor. Então, eu quero que você entenda isso. Você que está aqui comigo agora, ou você que vai assistir essa live num outro momento, esse recorte, o sofrimento nos fortalece. E quando eu entendo isso, quando eu entendo que o meu sofrimento me fortalece, eu vou viver o melhor do melhor, mesmo em meio à crise, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio ao sofrimento. E eu vou ter uma boa vida, apesar da tempestade, apesar do sofrimento, eu vou ter uma boa vida. Porque eu entendo que aquele momento, primeiro, é passageiro. Segundo, eu me adapto àquele momento, eu me adequo àquele momento. Eu não fico naquela fissura de que o momento tem que ser de acordo com o que eu quero. Eu me adapto ao momento, eu me adequo à situação, e não fico exigindo que a situação seja conforme o que eu imagino que tenha que ser. E aí eu vou sofrer menos, eu vou me angustiar menos, eu vou ter menos aflição, e eu vou poder viver o melhor do melhor, mesmo em meio à tempestade, e ter aí uma boa vida. Então, sofrimento, tá? Sofrimento não é negativo, sofrimento é positivo, E por quê? Porque ele gera em nós habilidades, competências emocionais, ele nos dá, vamos dizer assim, ferramentas para que a gente possa crescer, para que a gente possa se fortalecer. O ouro só é puro quando ele passa pela fornalha, a prata só é pura quando ela passa pela fornalha.
E quando passa pela aflição, quando eu passo pelo sofrimento, eu saio mais forte, eu saio mais resistente. Resiliência, não é isso que se fala hoje, que se prega hoje? Ninguém pode ter resiliência se não passar pelo sofrimento. E Jung trouxe isso. E o Viktor Frankl viveu isso, né? Mas o sofrimento vai além, né? Eu estou falando para quem está chegando aí, a Silvia chegou aí, o Gugu também chegou aí agora. Eu estou falando sobre um protocolo que eu tenho observado nos tratamentos que eu tenho feito com os meus pacientes. Não da experiência apenas de psicólogo, mas da experiência que eu tive por muitos anos como pastor evangélico, de lidar com pessoas e fazendo uma análise psicológica de todo o processo. Eu notei, e agora nos últimos 2 anos, com os muitos atendimentos que eu fiz, que eu tenho feito, eu notei que há um padrão que se repete em toda a história, né? A questão da necessidade do entendimento, a questão da necessidade do reconhecimento, a questão da necessidade da aceitação. Por isso, o protocolo era. E qual é o objetivo dessa live? Dar a vocês, a quem participar dessa live, a quem assistir dessa live, a ferramenta para que você dê um passo à frente, para que você tenha uma vida boa, possa viver o melhor do melhor, e ter aí uma vida boa, apesar dos pesares, apesar das aflições, em meio a toda a angústia, em meio a todo o sofrimento. Porque o sofrimento, como eu já falei, traz crescimento, traz também fortalecimento. E mais do que isso, né? O sofrimento ele uma mola propulsora para o sentido. A gente descobre o sentido da nossa vida a partir do sofrimento. Porque nem todo sofrimento, eu digo, todos os sofrimentos são inevitáveis. Ou seja, nós estamos num mundo, como eu já falei lá atrás, que cobra, que exige, que espera, que cria uma expectativa da gente e quer que a gente atenda essas expectativas. E aí, às vezes, a gente se perde nessa bola de neve que é o mundo, nessa roda gigante que é o mundo, e a gente se perde nesse giro do mundo, nesse movimento do mundo, e esquece de olhar para si, se perde de si mesmo, e aí o sofrimento cresce, a angústia cresce, a depressão cresce, a ansiedade cresce, tudo que não gostaria de viver é potencializado. Mas não é só o mundo que cobra, gente. Às vezes eu mesmo cobro a mim mesmo. Você que está aí me assistindo, talvez esteja se cobrando, exigindo de você melhores resultados, exigindo de você maiores conhecimentos, exigindo de você melhores atitudes, exigindo de você, esquecendo de olhar para si, se perde nas suas próprias exigências. Cria expectativas sobre você que, de repente, você não vai conseguir atingir. Sabe aquela coisa de determinar objetivos plausíveis, né? Atingíveis a curto, médio e longo prazo? A nossa mente, infelizmente, ela vai projetar sempre coisas muito grandes. E às vezes a gente não vai atingir essas coisas grandes que a nossa mente idealiza para nós mesmos. Então, a autocobrança é um problema sério para nós mesmos. Descobre menos e viva mais. E quando eu entender isso, eu vou viver o melhor do melhor. E eu vou ter uma boa vida, apesar das aflições, apesar dos problemas, apesar das situações adversas da vida. Então, o sofrimento, ele vai nos levar para o sentido. Vamos descobrir o sentido da vida a partir do sofrimento, né? O ser humano, ele cresce ao responder com responsabilidade a dor. Se eu fujo da dor, se eu fujo do problema, se eu não encaro o problema, se eu não encaro a dor, eu não vou crescer, eu não vou desenvolver competências, habilidades, eu não vou desenvolver ferramentas emocionais, eu não vou desenvolver resiliência, porque eu estou fugindo. Sabe aquela coisa do lutar e fugir? A nossa tendência é sempre fugir, mas eu preciso mudar isso, eu preciso encarar o problema, eu preciso me adaptar ao problema, eu preciso me adaptar à situação, eu preciso me adaptar às condições que eu estou vivendo e me reinventar.
Essa é uma outra competência socioemocional muito importante, me reinventar, sair, tirar os olhos daquilo que está sendo limitante, que está obstruindo, que está dificultando, e levantar a cabeça. E aí vem na minha mente uma passagem bíblica. Eu tenho essa pegada evangélica, né, por ter sido pastor evangélico, então sempre vem alguma coisa da Bíblia nas minhas lives, nos meus textos, porque são de grande valia. Certa feita, os discípulos estavam olhando para a ceifa e Jesus vira para eles assim: vocês estão percebendo que a ceifa agora, só daqui a 4 meses, é assim que vocês acham, que vocês pensam? E aí Jesus disse para eles: ergam os olhos, ergam a cabeça e vejam que a ceifa é agora. E às vezes a gente está olhando para baixo, com a fronte caída, por conta do problema, está pesando nas nossas costas por conta da angústia, e a gente deixa de olhar para adiante, para a frente, deixa de erguer nossos olhos, e a gente não vê a saída, a gente não consegue enxergar, como diz aí a população, né? A luz no fim do túnel. E eu digo, levanta a cabeça, que você vai encontrar o sentido para a sua vida, né? O ser humano só cresce quando ele lida com a dor, quando ele encara a dor. Nietzsche, ele diz nos livros dele, né, Crepúsculo, né, dos ídolos, e assim falou Zaratustra, que para tornar-se aquilo que né, para tornar-se, a gente precisa se tornar aquilo que nós somos. E ele diz que o crescimento envolve dor, tensão, superação. A dor é vista como um elemento de fortalecimento. Ele traz isso nos seus livros, ele traz isso no seu discurso. A dor é vista por Nietzsche como um elemento de fortalecimento. Então, o sofrimento é um catalisador, tá? do crescimento, do desenvolvimento, do fortalecimento. Traz sentido para as nossas vidas, traz razão para a nossa existência. Então, o sofrimento é um catalisador do crescimento psicológico, da reorganização do nosso eu, da ressignificação de quem nós somos, do fortalecimento emocional e da descoberta do sentido. A gente passa a saber para onde estamos indo, por que estamos indo e como estamos indo. Eu quero muito que essa live te ajude a terminar 2025, terminar esse ciclo e começar um novo ciclo, 2026, diferente. Eu entendo que não são 3 lives, não é essa fala que vai transformar a sua história, transformar a sua vida, mas eu acredito piamente que essa fala aqui pode contribuir para o seu desenvolvimento, pode contribuir para o seu crescimento, pode contribuir para que, apesar dos pesares, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da angústia, mesmo no meio da dor, você pode viver o melhor do melhor e ter uma boa vida, mesmo em meio à tempestade, né? Por isso, eu quero convidar você a reassistir essa live. Se você não assistiu toda, eu vou colocar no Instagram, eu vou deixar salva lá no Instagram, e vai lá, assista. Se essa live te ajudou de alguma forma, manda para alguém, né, que também pode ser ajudada por essa fala. E se você precisa de ajuda, eu sou o psicólogo José Carlos Cruz, José Cruz, no Instagram está aí. Se você não me segue, passa a me seguir. Temos outros vídeos lá que podem te ajudar. Postarei outros vídeos que também poderão te ajudar e complementarão essa live. Mas não deixa de atentar para o que eu estou dizendo, para essa fala, porque ela pode te ajudar em muito no desenvolvimento da sua vida, para o crescimento da sua história, para o desenvolvimento da sua história, para o crescimento da sua vida. Por fim, para eu terminar essa primeira parte, esse primeiro momento, é necessário entender que, no mínimo, somos seres emocionais, físicos e espirituais. E essas 3 esferas devem ser trabalhadas e desenvolvidas simultaneamente. Como o nosso foco aqui é a esfera emocional, né, a partir desta etapa, deste protocolo, do protocolo ERA, entendimento, reconhecimento e aceitação, podemos viver o melhor do melhor agora, né? Refazendo a frase, tá? Podemos viver o melhor
do agora, que é o melhor da nossa vida, o agora. Porque o agora é o melhor da nossa existência. Por que eu estou falando isso? Porque agora nós estamos vivos. Nesse momento, você tem certeza absoluta que você está vivo. E o momento agora é o melhor da sua existência. O que já passou, e o que vai vir, você não sabe o que vai vir. Por isso, o melhor do melhor é o agora. Né? O melhor do melhor é agora. E se você viver o melhor do agora, o melhor do agora, o melhor do melhor, que é o agora, de maneira voltada para o entendimento, para a compreensão das situações, para o discernimento, né, sobre o sofrimento, pode ter certeza absoluta, você vai viver o agora com menos dor e vai viver o agora, que é o melhor do melhor que a gente tem, o agora, né, e ter uma boa vida, pode ter certeza disso. Enfim, a ideia é nem diminuir a dor e nem potencializá-la, tá? Ao invés disso, é encontrar equilíbrio. Desenvolver aí as competências socioemocionais, a inteligência, e aí eu vou mais a fundo, tá? A ideia inteligência emocional, eu vou mais a fundo, falar sobre sabedoria emocional. Esta é a proposta desse protocolo ERA, do viver o melhor do melhor e ter aí uma boa vida. Não posso ir embora, não posso terminar essa live sem deixar o que para mim é fundamental. Tudo isso está unido ao cuidado físico e espiritual. Vai para a academia, vai treinar, e o espiritual busca fé. Quando se trata do espiritual, Jesus ensinou que no mundo nós teremos aflições, mas que era para ter bom ânimo, porque a fé em si, fé em Deus, fé na sua competência, nas suas habilidades, nos seus recursos, né? A fé em toda a sua dimensão vence o mundo. Vence o mundo. Então, guarda essa live, compartilha essa live. Se você ainda não me segue lá no Instagram, vai lá no Instagram, me siga. Convida as pessoas para me seguir no Instagram, porque no final dessas 3 lives vai ter uma proposta. Vou dar a você que me assistiu, ou que está me seguindo, que está me assistindo, eu vou dar a você um presente. Eu quero criar algo que te ajude emocionalmente em 2026, que te ajude a viver esse melhor do melhor, que é o agora, que é o momento em que nós estamos, de uma maneira menos sofrida, mas de uma maneira mais equilibrada possível, equilibrada possível. Então, a próxima live, terça-feira que vem, dia 9, às 20 horas, tá? É a segunda parte desse protocolo ERA. Hoje eu falei sobre entendimento, entender que o mundo, entender o mundo que nos cerca, entender o eu, a mim mesmo, olhar para dentro de mim e olhar para quem está em volta, entender que o mundo, que eu mesmo e que quem está em volta me cobra, e essa cobrança gera sofrimento, porque às vezes eu não consigo atender às expectativas nem do mundo, nem de quem está em volta de mim, nem de mim mesmo, as minhas próprias expectativas sobre mim, às vezes eu não consigo atender, isso tudo gera sofrimento, gera dor, só que esse sofrimento não é negativo. Eu preciso entender que esse sofrimento, ele promove crescimento, promove fortalecimento, promove também um sentido para a minha vida. E quando eu entender isso, e me adaptar, e me reinventar, e inovar, e tomar as rédeas desse processo, eu vou viver o melhor do melhor, que é agora, não é depois, não foi antes, é agora, e eu vou viver melhor, o melhor do melhor, e vou ter uma boa vida, apesar dos sofrimentos, apesar da dor, apesar da angústia, porque o sofrimento, eu preciso entender isso, gera fortalecimento. Então, a próxima terça-feira, eu vou falar sobre reconhecimento, dentro deste protocolo ERA. Muito obrigado por você ter passado aqui, participado. Alguns deixaram aí mensagem, o Vinícius Oliveira deixou aí as mensagens, outras pessoas passaram, assistiram parte. Eu espero que você tenha sido ajudado de alguma forma com esse
essa live. Vou deixar aqui, antes de terminar, o meu e-mail, o meu telefone. Você encontra tudo isso no meu Instagram. Então vai lá, entra no meu Instagram, inscreva-se no meu canal aí no Instagram, na minha página. Convide outras pessoas para participar desse processo lá no meu Instagram. E lá tem outros vídeos que vão corroborar com essa fala. É isso aí. Boa semana para todo mundo e até a próxima live, semana que vem, terça-feira, às 20 horas, a partir das 20 horas. Até mais.